Bom dia, companheirada, companheiros, companheiras e companheiros de jornada, tantos anos de jornada comum. Eu sou Mauro Lopes, este é o programa Paz e Bem, número 1955. Estou gravando esse programa na madrugada desta sexta-feira, 22 de março de 2024. Um programa que, bom, toda obra de arte, todo livro, todo texto, sempre diz respeito a nós mesmos. Por mais que você esteja escrevendo uma história, que seja uma história inventada, por mais que você esteja pintando, desenhando uma paisagem, estas obras, isto aqui que nós estamos fazendo é uma obra, é uma construção que estamos fazendo agora, ela sempre refere-se à sua história, à sua biografia, a você. Ou é uma falsificação, ou é algo que não tem conexão com a realidade, com a história. Hoje usa-se a palavra, né, fake. Então, eu sempre vou ler um livro e fico pensando, onde estava esse autor? Onde estava, do ponto de vista, não físico-geográfico? Bom, também, né? Também. Físico-geográfico temporal. Mas onde estava emocionalmente esse autor que produziu esta obra, que produziu essa frase, que produziu esse pensamento? Comigo é assim, né? A gente fala, tem um autor que diz, estamos sempre falando sobre nós mesmos. Então, hoje eu vou falar sobre mim, mas espero que isso sirva para o nosso diálogo, para a nossa conversa. Creio que algumas pessoas talvez se identifiquem com isso. Então, isso tem a ver com algo que aconteceu essa semana, na minha semana aqui, em casa, na minha vida. Tem duas coisas que... Uma delas é o que importa hoje, mas para exemplificar. Tem duas coisas que muitas vezes eu olhei para outras pessoas e pensei, como é que será que foi a vida assim? Como é que será que é a vida assim? A primeira é, eu tive amigos, amigas, amigues, que moraram na casa em que nasceram, moravam na casa, ou moram na casa em que nasceram. Moravam ou moram na casa que foi de seus avós, na qual seus pais foram criados. E eles vivem nessa casa hoje. Para mim, aquilo sempre foi muito estranho. Essa coisa do raiz, a ideia da raiz, né? Para mim, sempre foi muito estranho. Porque eu morei a última conta que eu fiz, em 59 casas ao longo da vida. Com 64 anos, 59 casas, então você imagina. Isso não é uma característica minha, exclusivamente da minha idade adulta, não. Desde a infância. Né? Morei pelo menos em 10 casas diferentes com os meus pais. Então sempre foi uma coisa que eu olhei assim, nossa, tem uma coisa de raiz aqui, né? Então sempre foi uma pessoa desenraizada desse ponto de vista. Mas a outra questão, a outra recordação, outro tema, e esse é o que me moveu até aqui, é assim... Eu não aprendi amor pleno na infância. Não tive.
Por uma série de questões que não vem ao caso, é só uma constatação, né? Eu não sou fruto de um lar amoroso. Às vezes eu via, mas é uma visão parcial, né? Porque aquilo que se nos apresenta de fora não necessariamente é a realidade constante, cotidiana, né? Por exemplo, fiquei um dos meus casamentos, fiquei casado 22 anos, foi o casamento que mais durou até hoje. E aí nos separamos. As pessoas olhavam quando a separação aconteceu e tornou-se pública, olhavam para nós e diziam: mas como é que é possível vocês se separarem? Um casal perfeito. Mas essa reação era uma reação generalizada de quem nos conhecia, vamos dizer assim, na vida social. Mas quando eu estou dizendo vida social, não é num sentido superficial da palavra. Amigos, amigas, um monte de gente. E aí eu pensava, bom, ninguém tem ideia do inferno que nós vivemos dos 22 anos, pelo menos nos últimos 7 anos do casamento. Do que foi, do quão infernal foi para ambos esta relação. Então, esta ideia do amor pleno sempre foi estranha para mim. Eu sempre olhei admirado, também não sei dizer, né? Por exemplo, ia na casa dos meus amigos, amigas, e via nos almoços, nos jantares, um clima, nossa, de alegria, de conversa boa, de frases carinhosas, de afeto. Mas eu falava, que coisa estranha, não é? Que coisa estranha. Porque não era esse o clima em casa. Eu imagino, pelo que a gente lê, pelo que a gente vê socialmente, que não era uma exclusividade minha, né? Essa, por sinal, é uma questão importante para a gente começar. São duas questões que parecem fundamentais num processo terapêutico, né? A primeira é esta, entender que eu não sou o único, né? Ai, ninguém sofre que nem eu. Ai, só eu. Não, não tem só eu, não tem ninguém sofre que nem eu, não tem ninguém se alegra que nem eu. Tem um monte de gente, né, que vive situações semelhantes àquelas que eu vivo. Então, e a gente vê, né? O drama do feminicídio no Brasil, né? Drama do espancamento de crianças no Brasil. Então, eu pressuponho, eu nunca fui espancado, nem nunca houve um feminicídio na minha família, mas eu imagino que o que eram essas relações para se chegar a esse ponto, né? O inferno que essas relações eram ou foram até chegar a este ponto, né? Muito antes do tiro de um revólver, o tiro é a peça final de um processo relacional dramático e que, por vezes, se estende por anos. Então, primeira coisa é isso, não tem ilusão, sou único, não fui só eu, então é uma coisa que eu vejo socialmente, tem muito, essas relações pautadas pelo desamor são muito frequentes, né? E a outra coisa é assim, e isso também é um relato que eu ouço, tem um ponto de virada na vida, muitas vezes, ou não. E esse ponto de virada é interessante, porque ele acontece. Primeiro, você tem que estar pronto, né? De alguma maneira, ou tem que estar sendo aprontado, mesmo sem que o saiba. E ele é detonado por uma gota d'água, por uma faísca, muitas vezes. Comigo, pelo menos, foi assim. Quanta gente não relata que definiu o que ia ser na vida por conta da frase de um professor ou professora, em geral professora, na sala de aula. O meu processo de
reconversão, ou de uma das minhas conversões, que a gente está converter, apesar desse sentido religioso que se dá à palavra, ele é mudar de vida, né? Mudar de sentido, mudar de rumo. Né? No trânsito a gente fala, né? Fazer uma conversão, virar à direita, virar à esquerda, e assim vai. Então, não existe uma conversão, né? A gente tem várias conversões ao longo da vida. No meu processo de uma das minhas conversões, que foi aquela que acabou me levando para a vida no mosteiro, tem um homem, um padre, que me falou uma frase, e essa frase foi marcante para mim, marcante, muito marcante. Não é ela que vem, não é ela que eu não conto essa história outro dia. Mas então eu já estava no mosteiro São Bento de Vinhedo. E um dia estou lendo um texto de uma monja, Gertrudes de Hefta, monja medieval. E tem um trecho no texto dela que aquilo foi assim, nossa, um raio. Tremi inteiro por dentro. E aquilo passou a ser um mantra na minha vida. Passou a ser um mantra na minha vida. E acho que aquele texto, naquele momento, no mosteiro, mudou-me. Mudou-me. Porque Maurão por fora, bela viola, por dentro pão bolorento. Eu bem sei o quanto eu desamei. Eu bem sei como foi a relação que eu tive com os meus filhos na infância deles, com as minhas ex-companheiras, com outras pessoas. Neste meu tribunal, eu não estou inocentado, não. Nem saio dele como herói. Eu bem sei o que foi isso ao longo da minha vida. Bem sei. Um dia estou no mosteiro, então, lendo este texto de Gertrudes de Hefta. E ela faz referência a um texto do profeta Jeremias, está na Bíblia, uma frase do processo. Ela começa uma elaboração a partir de uma frase de Jeremias, que vai ser esta frase que foi realmente um raio para mim, E é curioso, porque esta frase que ela menciona é de uma no texto em que eu li, é de uma tradução da Bíblia muito inexata, que é a tradução que durante alguns séculos foi a tradução corrente na Igreja Católica, que é a tradução de São Jerônimo, que não sabia muito bem grego nem hebraico, sabia muito mal, então vocês imaginam, ele que fez a tradução, e essa tradução foi a que se transformou na Bíblia conhecida como Vulgata, vertida para o latim, ou em latim, e que foi a Bíblia da Igreja Católica por muitos séculos, muitos séculos. Muitos séculos depois, esta tradução foi deixada de lado e recorreu-se a traduções feitas muito mais fiéis, ou que buscaram muito maior fidelidade aos textos originais, em grego, na sua maioria, né, e alguns em hebraico ou aramaico. Pois bem, o que dizia esse texto? Então é engraçado, porque o que me mudou, que este raio veio por uma tradução, inclusive, que não é a tradução exata do texto, pelo menos que se imagina que seja o texto original. Mas tanto faz, né? No fundo, tanto faz. O que dizia esse texto? Dizia assim: porque eu bem sei, então é o Senhor, é Deus, dialogando com alguém. E aí, no caso, Gertrudes de Hefta vai entender esse diálogo com ela. E é sempre isso, né? É sempre pessoal. Eu olho o texto bíblico e penso que é uma longa carta de amor escrita para mim. Sempre assim, sempre assim. Então, Gertrudes está lendo esta carta escrita para ela. E nesta carta está dito:
porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de amor e não de aflição. Nas traduções mais contemporâneas, a tradução não vai ser exatamente esta. Inclusive, vai se utilizar em algumas dessas traduções pensamentos de paz e não de mal. Tanto faz. Mas essa ideia dos pensamentos de amor e não de aflição, como eu disse, aquilo que foi como um raio para mim. Eu ficava me indagando isso. Então, é possível uma relação com uma pessoa na qual eu tenho unicamente pensamentos de amor e não de aflição? Pensamentos amorosos e não maldosos? E não de raiva? E não de ressentimento? E não de rancor? Porque na minha vida não foi assim. E eu digo, não foi assim nem com os meus pais, nem na minha relação com os meus pais, nem com as minhas ex-companheiras, sequer com os meus filhos, o que é dramático. O que é dramático, eu sei os traumas que lhes impus e o quanto traumático isso foi na minha vida. E isso abriu um caminho para mim, esta frase. Eu falei, não, tem que ser possível uma relação só com pensamentos de amor e não pensamentos de aflição. Eu sempre tive pé atrás nas relações. Então era isso, era a pessoa falava alguma coisa e eu lia desamor na minha direção. E eu lia repreensão na minha direção. Eu lia raiva na minha direção. Nossa, como isso me fez mal a vida inteira. E aí, a partir do mosteiro, a partir desta leitura de Gertrudes de Hefta, tomada de Jeremias, do livro do profeta Jeremias, porque também é isso, né? Não é que caiu um raio, eu mudei no dia seguinte, eu acordei lá, tá Maurão, todo amoroso. Não, isso é um processo longo e doloroso. Longo e doloroso para mim. E esta semana houve uma situação que não vem ao caso, não interessa, em que foi para mim extremamente prazeroso, compensador, constatar que hoje eu tenho algumas relações, que nas relações na vida da política, na vida do trabalho, não é bem assim, mas algumas relações de intimidade, algumas relações pessoais, nas quais eu só tenho pensamento de amor e não de aflição. Não penso mal. Nossa, que bom. Mas é isso, né? Foi um raio. Mas a partir daquele raio começou um longo processo de construção. Longo processo de construção. E que eu tenho bastante clareza. É um processo cotidiano. Não existem vitórias definitivas na vida. Eu sei que há sempre o risco de deixar de ter pensamentos apenas de amor e voltar a ter pensamentos de aflição, né? Pensamentos de desamor. Então, é uma construção cotidiana. Todo dia, todo dia. E assim será até o fim. Mas isso fez tão bem. Isso mudou minha vida. E mudou minha vida não aqui, assim, internamente, mudou o estatuto relacional, porque isto também é algo interessante, porque a outra pessoa, ou no caso as outras pessoas, eu noto que ela só tem pensamento de amor e não de aflição na minha direção. Isso me constrói, nos constrói. Um filósofo do século XX, que é
tão marcante para mim, o Martin Buber, um filósofo austríaco do século XX. Ele tem um livro, Eu e Tu, no que ele diz isso, o que nos constitui, o que me constitui como pessoa é a minha capacidade de pronunciar a palavra tu, ou seja, aquilo que me constitui como pessoa não é uma essencialidade minha. Eu sou o que sou no âmbito de uma relação. Então, por isso que a gente fala, né, relações tóxicas. Porque é esta relação entre duas pessoas, ou três ou quatro, tanto faz, que pode ser carregada de toxicidade. Então, não que as pessoas sejam em si mesmas más. Não. Elas são colocadas, como foi nesse meu casamento, meu ex-casamento de 22 anos, não éramos duas, não somos duas pessoas más, mas a química que se estabeleceu naquela relação, que é o que vai hoje, é um lugar comum, né, uma relação tóxica, nos conduziu a uma relação não unicamente de pensamento de amor, mas de pensamentos de aflição, que acabaram se tornando até predominantes, né? Que foram, em algum momento, passaram a ser majoritários na relação. Então, eu sou o que eu sou por algo que está acontecendo no intervalo entre você e eu. É isso que me constitui, é esta relação que vai me conformando. Então, também, é claro que essa jornada tem sido muito facilitada por ter encontrado pessoas e ter construído com elas relações no qual há apenas pensamentos de amor, e não de aflição, e não de mal, e não de desamor. Enfim, era o que eu queria partilhar com vocês hoje, neste Paz e Bem. Eu continuo sendo Mauro Lopes, e esse aqui continua sendo o canal Paz e Bem. Então, hoje, sexta-feira, 22 de março de 2024, quando eu estou fazendo essa reflexão, que ela possa servir, eventualmente, para algo na sua vida também. Mas se não servir também, tudo bem. Tudo bem. Mesmo que sejam palavras ao vento, elas estão indo ao vento e estão voltando aqui para o meu ouvido. Um beijo no coração, um beijo nas bochechas de cada uma, de cada um. Paz e bem.